Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Com você, a voz do Evangelho Desperta Brasil, na voz do missionário James Pereira, o ex-padre, falando de São Paulo, Brasil. Nos diz a santa palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Prezados irmãos e irmãs, queridos amigos ouvintes, simpatizantes do meu ministério, eu, missionário James Pereira, o ex-padre, estou aqui para mais uma vez compartilhar a vocês reflexões bíblicas. Esta é a primeira das 7 últimas palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Imagine, meu querido irmão, comigo agora a cena. 3 cruzes se projetam no horizonte. No meio está o Senhor Jesus, do lado direito um ladrão e do lado esquerdo outro ladrão. Jesus morreu do jeito que sempre viveu. Veio a este mundo para buscar os pecadores. Viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu crucificado entre eles. E você pode então, pela cena, vê-lo ali na hora da agonia. Quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que a pessoa tem a falar. Jesus pronunciou 7 frases, a primeira e a quarta, a última, as palavras são orações que ele dirigiu ao seu Pai. Ele ora, mantendo-se em comunhão com Deus, de quem veio toda a sua força para viver uma vida vitoriosa nesta terra. Ele começou o seu ministério em oração. Aleluia. E termina também o seu ministério em oração. Meu amigo, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nesta vida se não aprender a viver como Jesus, dependendo constantemente de Deus o Pai, colocando a vida aos pés do Pai e recebendo a força do Pai. Sabem por que Jesus viveu uma vida vitoriosa nesta terra? Não porque era Deus. Quando ele viveu aqui na terra, não usaria dos seus poderes divinos sem o consentimento de Deus o Pai. Então, ele, Jesus Cristo, aprendeu a viver uma vida dependente do Pai. Aí estava o segredo da vitória de Jesus. Sabe por que nós às vezes vivemos vidas derrotadas? Porque não aprendemos a depender do Pai como Jesus o fazia. Pai, disse Jesus, na hora da morte, tinha uma coroa de espinhos furando seu rosto, mas isso não o impedia de enxergar o amor do seu Pai. Suas mãos estavam pregadas numa cruz, não podia mais curar pessoas, mas ele podia orar. Seus pés não podiam andar para alcançar o pecador, mas isso não o impedia de orar. Oh bendito, santo, glorificado
é o nome de Jesus. Seus discípulos o tinham abandonado. Ele não podia mais ensinar aos discípulos, mas isto não impedia Jesus de orar. Estão me ouvindo, meus irmãos? Queridos, às vezes quando surgem dificuldades em nossa vida, quando perdemos o emprego, quando um filho nosso sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos assalta a nossa mente é o fato de que talvez Deus tenha nos abandonado, talvez Deus tenha esquecido de nós. Jesus, no meio do sofrimento, da dor, da agonia, da morte, perseguido, caçoado, insultado e sangrando, não permitiu que nada o impedisse de saber que seu Pai, Deus, aleluia, o amava a ele. Estou falando neste momento para alguém que talvez esteja desempregado há muito tempo. Você é capaz de enxergar o rosto do Pai, apesar de estar passando por esta aflição, precisando de um trabalho, precisando de um emprego, precisando de algo para você sobreviver e superar as suas necessidades. Estou falando talvez neste momento para alguém que esteja condenado à morte pela ciência médica. Sua enfermidade não tem mais remédio. Pergunto a você, você seria capaz de enxergar o rosto de seu Pai, apesar da ciência médica dizer que não há mais remédio para você? Os amigos o rejeitam. Você foi traído pelas pessoas que mais o amavam. Todo mundo te abandonou. Você se sente solitário. E apesar disso tudo, você é capaz de enxergar o rosto do Pai? Jesus fez na cruz do Calvário. Sem amigos, abandonados por seus discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido em agonia, era capaz de dizer: Pai, não te vejo, estás tudo escuro, mas sei que estás presente, sei que estás aí e que somos capazes de fazer isto. Esta é a minha pergunta. Pensemos agora num outro aspecto do texto bíblico. Na hora da agonia, Jesus clama a seu Pai, mas não o faz pedindo ajuda. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza se ajoelharia para orar e pediria a Deus resolvesse ou devolvesse a saúde, não é verdade? Se você estivesse desempregado, oraria a Deus, clamaria, pedindo a Ele que lhe desse um emprego? Sim, claro que eu faria. E se você estivesse numa prisão, com certeza pediria a Deus para que lhe devolvesse a liberdade. Estamos, nesse instante, em reflexões bíblicas. Temos aqui então uma cena. Ali estava Jesus, cravado numa cruz. Sua primeira palavra podia ter sido: Pai, tira-me daqui, liberta-me, acalma minha dor. Como Pedro, quando estava se afundando, ele disse: Senhor, salva-me. Mas na hora da agonia, Jesus não ora por ele, ora pelos outros. E não é por seus amigos ou por seus familiares ou por cidadãos bons. Sabe por quem orar? Por aqueles que cospem em seu rosto, por aqueles que colocam uma coroa de espinho, por aqueles que defamam a sua pessoa. Jesus Cristo, Ele ora pelos seus inimigos e pede a Deus que lhe perdoe. Nesse instante em que estamos em reflexões bíblicas, eu fico agora pensando, neste momento, será que alguém que está me ouvindo nesse instante, a respeito desta cena da cruz, a respeito deste momento em que Jesus passa, em que Jesus vive, em que Jesus ali em morte de cruz, para cumprir a palavra de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Fico então pensando para falar a você,
você seria capaz de perdoar alguém que o traiu, que o machucou, que fez algo que marcou terrivelmente a sua vida? Se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza não tem paz, vive o inferno cada vez em que vê aquela pessoa, seu espírito se envenena. Você pode até estar vivendo um momento feliz, mas quando aparece aquela pessoa, estraga todo o seu dia, não é verdade? Mas você sabia que a outra pessoa não está nem ligando para o que você sente? O único que está sofrendo é você. Então, quando você perdoar, ele não ganha nada, mas você expulsa o veneno que está dentro de sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho o seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de luz, porque a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para o outro sem sentir mais mágoa, nem rancor, você se liberta. O maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão. Pense nisto em reflexões bíblicas. Pai querido, nesse instante eu estou orando por alguém, ó Deus, que recebeu esta tua palavra. Ajuda, ó Deus, estarem perdoando ao seu próximo, a viver e sobreviver neste mundo de pecado e de tormentas. Eu abençoo a todos, em nome de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Acabamos de apresentar o programa A Voz do Evangelho Desperta Brasil, que retornará por esta emissora amanhã nesse mesmo horário. Deus abençoe a todo o Brasil.